Aos amados irmãos presentes, hoje nós vamos aqui dar a continuidade à nossa série de janeiro, uma série que estou introduzindo à vida da igreja, que tem como título Uma Grande Necessidade da Humanidade. E nós já abordamos no domingo anterior que a grande necessidade da humanidade é viver o consolo de Deus em suas vidas. Cada ser humano tem essa necessidade de viver o consolo de Deus. Na semana passada, então, nós aprendemos a respeito do consolo de Deus por meio da restauração, necessidade de sermos restaurados no Senhor, pela Sua palavra, pelo Seu poder. E hoje nós veremos aqui mais um ponto do consolo de Deus, na passagem de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso de número 3 ao verso de número 5. E a palavra do Senhor então nos diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Amados, se pararmos para pensar na nossa trajetória de vida, hoje pela manhã falamos sobre a peregrinação da vida, nós vamos perceber que diante das nossas estradas, diante dos nossos trajetos de vida, é bem certo, irmãos, que necessitamos de alguns agentes. Pastor, como assim alguns agentes? Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, certamente os mais antigos iam até uma agência, procuravam um guia, uma pessoa que fosse ali montar o roteiro, ou até mesmo procuravam pessoas, uns agentes informais da vida, do dia a dia. Como que eu chego? Como que eu faço? O que tem de legal neste lugar? O que eu posso encontrar? Quais são os desafios? Pessoas então, um agente que possa aqui dar uma direção, dar um norte, trazer de alguma forma uma palavra diretiva que guie essa pessoa, que vá ao encontro dela, a conduzindo ao encontro, ao desejo que ela possui. Não obstante, nós podemos pensar também no pai de família. Todos aqui somos oriundos de um pai, talvez não da figura paterna ali de sangue que cresceu e nos educou, mas talvez um avô, um tio, uma pessoa, uma figura de dentro do lar que nos levou ao caminho da vida, ao caminho da educação, ao caminho da nossa formação. E hoje, um pouquinho mais presente na nossa geração, nós estamos vivendo uma cultura pop, uma cultura das mídias sociais, uma cultura tecnológica, uma cultura onde todo mundo tem celular e você, por exemplo, abre o Instagram e tem ali um agente, uma pessoa te dando um caminho, te dando uma direção, informando para você: quer ganhar dinheiro, faça isso, quer ser bem-sucedido, faça aquilo, quer prosperar, faça aquilo outro. Então, existem muitos agentes na vida do ser humano que todo tempo algumas pessoas estão ali buscando respostas, soluções, buscando viver uma realidade com base em uma direção. E quando nós olhamos para o texto do profeta Isaías, no seu capítulo de número 40, e hoje do verso 3 ao verso de número 5, nós também identificamos o profeta falando sobre um agente. Um agente que todo ser humano, todo pecador necessita, a saber, o Senhor. Hoje nós vamos falar aqui, irmãos, sobre a necessidade que nós temos de sermos direcionados pelo Senhor tão somente.
É certo que aqui estou, bem como o conselho está, os líderes da igreja, para direcionarmos a igreja, conduzirmos a igreja, chamarmos a igreja à adoração, mas se a liderança, o conselho da igreja, no primeiro momento, não for de fato direcionado pelo Senhor, tudo será em vão. E consequentemente o trabalho da igreja também será. É por isso a importância de não depositar as esperanças sobre o pastor Mateus, sobre o presbítero Paulo Mundim, sobre o presbítero Paulinho, sobre o presbítero Luciano, não. Mas entender que a nossa direção, ela precisa vir do Senhor e da sua palavra. Porque em algum momento, irmão, eu posso te frustrar, eu já estou aqui deixando já o meu cartão de visita para você. Em algum momento pode ser que os presbíteros cheguem até você com uma palavra de exortação, uma palavra mais dura, mas com todo amor, e você passe a olhar torto algum irmão aqui. Ou nem isso, talvez algum irmão chegue até você e fale assim: irmão, por que você não veio na igreja domingo passado? E aí você, já quer saber da minha vida, hein? Meu Deus, nossa, não posso nem ali fazer um passeio. Mas o fato é que nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos desse agente chamado Deus de Israel. Nós precisamos desse agente chamado Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Rei que virá ao nosso encontro mais uma vez. E qual é a situação do povo então? O povo aqui no capítulo 40 do livro do profeta Isaías estava para viver o exílio. Nós falamos sobre isso no domingo passado. O povo estava para viver o exílio porque estava andando sem o seu agente. O povo estava andando fora dos caminhos do Senhor, ilustrando, o Senhor havia dado a direção ao povo como um guia de viagem, mas o povo pegou aquela direção, pegou aquele catálogo, pegou aquela instrução chamada lei e palavra e simplesmente descartou. Então o Senhor disse assim para o povo: muito bom. Por conta disso agora vocês vão viver o exílio. E o exílio no Antigo Testamento significa o afastamento do povo de Deus da terra, da presença e do poder de Deus. Isto é, o povo no exílio então estaria sendo entregue às nações inimigas. E por isso o povo viveria um tempo de choro, de escravidão, de miséria e de distância da sua terra de Israel. Então o profeta aqui, iluminado pelo Senhor, ele vê o futuro, daquilo que o povo iria viver e do quanto o povo estaria cansado por não ter desenvolvido a sua vida com base na palavra do agente que é o Senhor nosso Deus. Mas nesse contexto, o Senhor primeiro, domingo passado, lança para o povo uma palavra de restauração. Acabou esse tempo de sofrimento no exílio, acabou esse tempo de perdição, acabou esse tempo de tortura. Ergam-se no Senhor. Mas agora, o profeta, ele lança a voz ao povo, ele direciona uma palavra ao coração do povo de Deus, falando sobre quem irá fazer tudo isso. E esse texto nos direciona agora então para aprendermos sobre o que o Senhor, ele iria fazer para o povo de Israel no capítulo 40 de Isaías, e quais são aqui as promessas, as observações, a ideia que o Senhor tem para o seu povo. Então hoje, irmãos, ao entrar no texto, eu já quero deixar uma palavra diretiva ao coração da igreja com relação ao ano de 2024. Irmãos, vamos viver um ano sob a direção do Senhor. Queridos, diante de tudo que nós vamos fazer, observemos o quanto a palavra do Senhor, ela é diretiva e traz bênção aos nossos corações, mas o quanto também nós precisamos estar atentos, estar com o coração preparado para então recebermos a palavra do nosso Deus. Então eu peço à igreja que leia, não feche a sua Bíblia, o verso de número 3, vamos lá? Verso de número 3, a igreja, uma só voz. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho
Então, essa palavra do profeta vem ao coração do povo, a palavra do Senhor ao coração do povo, dizendo: preparem o caminho. Por quê? O profeta ele está lançando essa missão ao povo de Deus. Lembra o que nós lemos no Salmo de número 24 na liturgia de hoje? Levantem-se, ó cabeças, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, esta passagem nos faz lembrar a caminhada de um rei. O rei no Antigo Testamento, quando ele iria passar por um lugar com a sua carruagem, com toda a sua roupagem, com todos os seus equipamentos, aquele lugar deveria se preparar para receber o rei. Alusivo a isso, nós podemos lembrar de Jesus no Novo Testamento, quando ele entra em Jerusalém e de fato há uma preparação. Mas a preparação de Jesus não foi uma preparação de carruagem real, não foi uma preparação de ouro, de púrpura, de perfumes, muito pelo contrário. Como que Jesus entrou em Jerusalém? Em cima de um jumento. Quem aclamou Jesus? Um povo humilde. Quem recebeu, e o que eles tinham? Os ramos. Perceba a simplicidade do nosso rei. Mas a questão aqui que o texto está falando não é simplesmente se preparar com um traje especial, não é se preparar com jogo de luz, não é se preparar com uma igreja faraônica, uma construção belíssima, nada disso. O profeta está chamando o povo para preparar o caminho do Senhor, e esse povo é o seu coração. O profeta está chamando o povo de Deus, falando o seguinte: uma voz clama, no deserto preparem o caminho. E esse deserto é o deserto da vida, em que as pessoas vão caminhando, e que as pessoas vão andando, desenvolvendo. Então preparem o caminho para a passagem do nosso Deus. E nós vemos então João Batista também no Novo Testamento pregando a mesma coisa: preparem o caminho. E qual é o caminho que João Batista indica para o povo? Arrependei-vos, consertem as suas vidas diante do agente de Deus, preparai as suas veredas, os seus caminhos, para que vocês então possam receber o batismo do Senhor. Então perceba, irmãos, que a palavra de Deus ao nosso coração é uma palavra de que o nosso rei, ele está vindo mais uma vez. No contexto da passagem, o Senhor viria. No nosso contexto, ele já veio em Israel, e nós sabemos também na questão de um tempo futuro, que é a glória, a nova Jerusalém que estudamos hoje de manhã, ele virá mais uma vez. E a grande questão é como o nosso coração está preparado para receber o Rei da Glória. Então perceba, não é pelos ditames do mundo, não é pelos caminhos, pelas preparações que esses influencers, esses gurus espirituais estão entregando à geração, mas é pelo que a palavra do Senhor nos chama a fazer, e hoje preparar o coração. O texto ainda nos diz mais, a igreja, verso de número 4, vamos lá? Perfeito. Então a palavra do Senhor, a pergunta aqui seria diante da palavra do Senhor: pastor, mas por que então eu devo preparar o meu coração? Porque, irmãos, diante da história do povo de Deus, haviam muitas barreiras, e a principal delas era a barreira do pecado. Mas quando o Senhor, ele vai ao encontro do seu povo, ele vai para dois motivos. Primeiro, julgar o povo pela sua vida, pela sua existência, se aquilo está de fato em conformidade com a palavra dele. Ele vai para o povo para o salvar. Neste contexto, a palavra é de salvação, mas a palavra também nos orienta quanto à atenção que nós devemos ter para receber a salvação do Senhor, para receber este Rei em nossa vida.
Então o texto aqui nos encoraja e nos ensina que o Senhor é aquele que vai remover os obstáculos para que então o Rei entre em nossas vidas. Perceba, o texto nos diz: todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado. Ou seja, tudo aquilo em nossas vidas que nos afastam de Deus, que nos tiram da presença de Deus, é pelo poder do agente Senhor Jesus que nós seremos aperfeiçoados. Perceba que a palavra, ela também nos traz que os lugares ásperos serão o quê? Aplanados. Então, diante da passagem do Rei, diante da passagem do Senhor no meio do seu povo, não existe obstáculo, irmãos. Não existem mais barreiras, não existem mais problemas para que a salvação do Senhor chegue até o seu povo, porque o véu do templo se rasgou e o Senhor Jesus, Ele já operou a boa obra em nossa vida. Portanto, quando eu falo da necessidade da humanidade, é de que se as pessoas literalmente não vivem essa dependência do agente do Senhor, irmãos, nós viveremos perdidos, como essas pessoas que de fato vão fazer uma viagem, não sabe o início, não sabe o fim, não sabe o roteiro, mas ainda assim, muito corajoso, coloca a mochila, vai para a viagem, chega lá, fica perdido, passa sufoco e não consegue viver a viagem. E a viagem aqui eu chamo de vida. Perceba como essa história se comunica conosco, irmãos. Deixe refrescar a memória dos irmãos. A palavra do Senhor nos conta que certa vez havia um Senhor que criou um paraíso lindo e deu a um casal o desafio, a alegria, a bondade de viver naquele paraíso. E naquele paraíso tudo era perfeito. Imagine aí um pôr do sol maravilhoso como o de Paraíba do Sul. Não sei aqui quantos já foram, mas uma cachoeira brilhante como são as cachoeiras de Itatiaia e de Penedo. Um lugar onde os pássaros cantavam, onde o relacionamento era bom, era amistoso, era agradável. Mas o Senhor, Ele disse assim para aquele casal: observem a minha palavra, não faça isso, não me desobedeça, não coma do fruto. Lembram da história? Mas o casal, muito entusiasta, muito animado, resolve pegar a bússola, resolve pegar o mapa, resolve pegar a palavra de Deus e simplesmente deixar de lado e a empreender a vida pelos seus próprios caminhos. E aquele famoso casal chamado Adão e Eva quebra a lei do Senhor, desobedece a palavra de Deus, e tudo que era belo, tudo que era perfeito, tudo que era amistoso, tudo que era agradável, tudo que era santo, tudo que era poderoso e sustentado pelas mãos do Criador, passa agora a ser um poço de perdição, de destruição, de ruína, e sobretudo de afastamento da glória de Deus. Perceba que muitas pessoas, diante dessa história, ainda reagem como Adão e Eva. Porque o Senhor, Ele diz: estou a caminho, preparem, se revistam, se vistam, aplane, olhe, observe, eu vou passar. Mas ainda assim as pessoas preferem empreender a vida sozinhas, e então começam a viver as suas maratonas, muitos dias de sol, muitos dias de chuva, muitos dias de tempestade, e as forças vão indo embora, e os problemas vão tomando essas pessoas, e as lutas vão chegando, mas porque não entenderam que o Senhor vem, Ele vem para aplanar, Ele vem para corrigir, Ele vem para tornar o que um dia Adão e Eva destruíram e colocaram como horroroso. O Senhor, Ele vem então para aperfeiçoar e tornar belo. A palavra do Senhor hoje aqui nos coloca a atenção no seguinte sentido, irmãos, de que não é sobre
o que eu vou fazer para providenciar minha salvação, mas simplesmente ouvir a voz do Senhor e preparar o meu coração, porque a obra é do Senhor, é Ele quem vai operar, é Ele quem vai fazer, mas eu preciso estar atento à sua voz. O povo estava para viver o exílio, dias de perdição, dias de problema, dias de desavença, mas o Senhor, Ele estava prestes a ir ao encontro do povo para restaurar as vidas. Perceba o quanto o Senhor ainda precisa restaurar muitas vidas hoje. Perceba o quanto o Senhor, Ele ainda tem tempo, ou o tempo talvez seja hoje e agora, para manifestar a sua glória. E o verso 5 ainda nos traz aqui uma observação maravilhosa, e eu peço à igreja que leia, verso de número 5, vamos lá? Agora o Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Então, quando o Senhor Ele passa para reparar as vidas, requer uma atenção do povo, mas Ele passa para trazer a salvação. Irmãos, a palavra do Senhor nos encoraja para olharmos para a glória de Deus. E quando a glória de Deus está na vida do seu povo? Quando o povo se arrepende, quando o povo se prepara. Veja bem, a liturgia em que nós aqui todo domingo pregamos, ensinamos a igreja, para alguns que não entendem a profundidade, possa parecer monótono, possa parecer, poxa, mas de novo, contrição, mas de novo, perdão dos pecados. Mas veja bem, o momento de contrição do culto é um momento de preparação para o Senhor, é um momento de consagração, é um momento de devoção, para que a salvação do Senhor de fato continue viva no nosso coração, continue operante, não que se perca, mas que a palavra dele permaneça, produzindo frutos de salvação, frutos de alegria e frutos, irmãos, na comunhão de Deus. A palavra do Senhor aqui nos encoraja a olharmos para a promessa de que quando a glória do Senhor se manifesta, ela se manifesta para trazer alegria, salvação, júbilo ao povo. Vamos olhar o texto aqui, é muito profundo, quando o texto do Senhor nos fala, verso de número 2, anunciem que o tempo da escravidão acabou, que a iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Perceba, o povo estava inclinado, vivendo o fruto dos seus pecados. Mas agora, no verso de número 5, o profeta diz ao povo: a glória do Senhor se manifestará. Irmãos, e eu anseio por esse dia, o dia em que a glória do Senhor de um modo completo se manifestará em nossas vidas, no qual nós veremos o nosso noivo, o Senhor Jesus, e será um encontro da noiva com o noivo. Mas nós precisamos entender que esse encontro só será perfeito se essa noiva de fato for uma noiva redimida, adornada pelo sangue do Cordeiro, de fato uma noiva preparada para o encontro do Senhor. Nós podemos olhar então que esta passagem do profeta Isaías nos recomenda o agente que é o Senhor, que nos traz a salvação. E desta forma, irmãos, como nós podemos aqui aplicar esse texto em nossas vidas? Eu gostaria de deixar ao coração da igreja a seguinte aplicação: o nosso Senhor, o nosso Rei, Ele virá mais uma vez ao encontro do seu povo. E o nosso Rei virá, irmãos, para nos trazer socorro, amparo e salvação. Hoje eu quero dizer que nós já vivemos, isto é, aqueles que já receberam a salvação e já confessaram o Senhor, e nós ainda o receberemos, literalmente nessas duas perspectivas. Mas por quê, pastor? Porque hoje, agora, ao recebermos o Senhor, nós não andamos sozinhos, nós não andamos desamparados,
Nós não andamos perdidos como muitos estão, porque a salvação do Senhor, ela já se manifestou ao nosso coração, ela já se manifestou em nossas vidas, e o fruto disso é que estamos aqui louvando ao Senhor, com os proventos em nossas casas, com as nossas famílias, adorando ao Senhor, caminhando, mesmo em meus desafios, mas a salvação do Senhor já se manifestou em nossa vida, amém? Esta é a primeira prova de que ela já se manifestou. E a perspectiva futura é que aqueles que não se renderam ainda a esta salvação, aqueles que não têm o Senhor como seu agente, aqueles que ainda não prepararam o seu caminho diante do Senhor, na manifestação de Deus, quando Ele voltar, na manifestação do Senhor Jesus, não verão a salvação final do Senhor, não verão a eternidade com o Senhor, não contemplarão os novos céus, ou melhor, o novo céu e a nova terra do Senhor. Portanto, vivemos o já e o ainda não, o tempo presente que já foi realizado, mas o ainda não que será revelado na glória. Portanto, queridos, aqui cabe uma ilustração muito preciosa. E eu me lembro que no meu tempo de criança, eu ajudava muito a minha mãe em casa, e ela nunca nos deixou assim à mercê dos serviços de casa, muito pelo contrário. Lá em casa, desde criança, tanto eu quanto meu irmão, homem lá, lavava, passava, cozinhava, fazia tudo. Até porque minha mãe também, bem como meu pai, muito guerreiros, trabalhadores, minha mãe trabalhava em casa de família e ela saía para fazer as faxinas dela, para dar conta do serviço dela, e a casa então, ela não ia chegar em casa e ainda ter que fazer tudo. Ela ainda assim ajudava a fazer uma parte. Eu me lembro que numa dessas faxinas, numa dessas arrumações do lar, um dia o pastor nos disse assim, da nossa igreja em Volta Redonda, a igreja presbiteriana: irei visitá-los essa semana. E aí o pastor disse assim, a minha mãe perguntou: pastor, mas qual dia? Não, o Senhor, Ele não fala o dia e a hora, e eu também não. Eu lembro muito sobre isso, eu guardei isso para o meu ministério. Às vezes também, irmãos, se preparem, eu não vou falar o dia e a hora não. Simplesmente, Marta, eu vou bater no portão e o que tiver para aquele dia é isso mesmo. Se tiver ovo, arroz e feijão, é isso mesmo. O pastor gosta de chegar na hora do almoço, isso é bom, irmãos, isso é maravilhoso. Mas se tiver lasanha também, amém. E se tiver um copo de água também, amém também. Mas o fato é que o pastor não avisou o dia nem a hora. E eu lembro que aquela semana foi a semana mais tensa da minha casa. Por quê? Porque a minha mãe, muito muito zelosa com o lar, muito diligente, ela disse assim: nós temos que limpar a casa toda. Irmãos, e casa toda, para minha mãe, era desde o telhado até a trinca do portão. E eu me lembro que aquela semana foi uma semana de preparação. Foi uma semana de literalmente arregaçar as mangas e limpar a casa. Eu quero que o pastor chegue aqui e a nossa casa esteja um brilho. Não que não fosse assim diferente, mas não fosse assim em outros casos. Mas nós sabemos bem, irmãos, vamos lá, vamos ser sinceros. Quando vamos dar uma festa, limpamos a casa toda. Quando vamos fazer a casa, mas no dia a dia, limpamos o banheiro, limpamos a casa, mas o quintal, sempre para amanhã. A Caris mesmo, agora com o quintal, ela fala assim: varre o quintal. Eu falo assim: pode deixar, eu vou varrer. Aí eu sempre, o outro dia, mas varro. E a questão é que, irmãos, chegou o dia da visita. O pastor chegou no nosso lar e ele, muito interessante, já entrou comentando: nossa, que casa cheirosa. E a minha mãe toda feliz, né? E eu tipo assim: nossa, você não sabe o quanto que eu ralei para te receber aqui. E fazendo vários elogios, né? E tudo a minha mãe, como se a gente não tivesse participado de nada. Muito interessante isso. E aí, queridos, foi um dia muito alegre, uma visita pastoral abençoada, e ali oramos, ali cantamos, ali compartilhamos a palavra, e de fato foi um dia maravilhoso. E o pastor foi embora. E depois daquilo, eu me lembro que a minha mãe disse assim: tá vendo? Nós temos uma necessidade de estarmos preparados para receber as pessoas na nossa casa. E eu faço esse paralelo com Jesus agora. Se arrumamos tanto o nosso lar,
Se preparamos tanto a nossa casa, por que não preparar por demais a vida para receber Jesus? Se temos tantas preocupações com coisas tão passageiras e transitórias, por que não se preocupar com aquele em que nós iremos passar toda a eternidade? Perceba o quanto a comparação literalmente é desproporcional, mas de fato é o que Jesus exige de nós: dedicação a Ele. Não que a nossa casa não glorifique a Deus, não que a nossa casa cheirosa e bonita não seja agradável para receber o necessitado, para receber o pastor, para receber a igreja, não. Isso tem o seu valor e também glorifica a Deus, porque nós somos mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Mas ainda assim, essa matéria, ela não vai para o céu. Mas um coração devoto, preparado para receber o Senhor, sim. E é por isso, irmãos, que hoje aqui eu quero desafiar a igreja a pensar nessa aplicação. O Senhor virá mais uma vez ao encontro do seu povo. Mas como está a sua casa? Ou melhor, como está a sua vida? É tempo de marcharmos, de pensarmos nas oportunidades que Deus tem nos dado. E diante de mais um ano, eu quero deixar aos irmãos uma grande necessidade que nós temos em 2024, é recebermos o consolo do Senhor por meio de Cristo Jesus. Que seja Ele o nosso guia, que seja Ele o nosso agente, que Ele nos capacite, que Ele nos direcione e que Ele nos faça lembrar todos os dias deste ano que Ele voltará, e Ele voltará para trazer a salvação ao seu povo. Portanto, hoje nós podemos caminhar com a promessa de que Ele voltará, e assim, diante dos desafios, diante das celebrações, diante das situações que nós temos para viver no ano de 2024, vivamos com a ciência de que o Senhor, Ele vive, como cantamos aqui. E por isso eu posso crer no amanhã. E o que o amanhã me reserva? O encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele nos ajude a compreender essa palavra, que Ele voltará para trazer a salvação ao seu povo. Amém?